Nath, eu também quero entender essa história. Todos Também estou queremos, gente. É tentando uma entender sucessão de ela. histórias confusas e complicadas de entender, né, Ju? E eu acho que né, a questão central que está colocada aqui, desde que isso começou a ganhar proporção ontem, é, essa ordem que, segundo esses e-mails, é dada pelo Mauro Cid. Né? Mauro Cid precisa, via defesa, via familiares, não sei, precisa se pronunciar e explicar que ordens foram essas, que cofre é esse, por que essa ordem foi dada, que pedras são essas, quem deu isso de presente. São várias perguntas sem resposta, mas só para todo mundo que está acompanhando a gente aqui ficar a par, né? Então, tem uma passagem de serviço, e-mails do dia 26 e do dia 27 de outubro, da ajudância de ordens, o coordenador da ajudância de ordens, né, o Clayton Henrique Hauschuk, que, perdão a pronúncia do sobrenome, é, ele envia esses afazeres, o item de número 36, e registra que no dia 27 foi guardado no cofre um envelope contendo pedras preciosas para PR, que é a sigla Presidente da República, e uma caixa de pedras preciosas para PD, Primeira-Dama, recebidas em Teófilo Otoni no dia anterior, no dia 26, e que, a pedido do Tenente Coronel Cid, as pedras não deveriam ser cadastradas e devem ser entregues em mão para ele. Só o Cid pode dizer o que ele fez com essas pedras preciosas, aparentemente, pelo que está registrado nesse e-mail, né? Então ontem ainda, tomando o pé dessa situação, cheguei a tentar conversar com algumas pessoas próximas, mas não tive retorno até agora, sabe? De uma explicação concreta de que pedras são essas, quem deu de presente, e por que não essa ordem para não registrar. Então, tem várias e várias perguntas que precisam ser respondidas. E elas estão conectadas também, essa situação dessas pedras, a um outro fato que também está sob investigação, que são as joias que vieram da Arábia Saudita. Ali já é uma coisa que eu tive, né, ao longo desse tempo, mais contato com pessoas próximas ao Cid para ouvir a versão dele sobre esse episódio. Porque lá na história das joias da Arábia Saudita, porque não sabemos a origem dessas pedras, tá? Não sabemos se essas pedras também têm origem estrangeira ou se elas, até onde eu vi, me corrija se eu estiver errada, mas até onde eu vi, a gente não sabe especificamente a origem disso. Mas as joias da Arábia Saudita chegam com o ministro, então o ministro Bento, de Minas e Energia, e os seus auxiliares, e elas ficam retidas, o colar da Chopard fica retido na Receita em Guarulhos. E aí o Cid vai entrar, né, nessa história quando, segundo ele, o Bolsonaro, em dezembro do ano passado, pede para que ele vá recuperar estas joias que estão retidas na Receita Federal. E aí é que ele entra em jogo no final do ano passado, mas essas joias chegaram no Brasil em outubro de 2021. Então ficaram um ano paradas lá e o Cid vai ter esse papel nessa reta final. E é até por isso que, enfim, pessoas ligadas a ele contam que ele se sente ali até um pouco vítima dessa história, porque ele acha que quem tem que responder isso é o ministro Bento, afinal de contas, ele, segundo ele, estaria só cumprindo ordens do presidente em ir lá buscar, tentar recuperar esse colar, né, que, enfim, vale cerca de 5, 6 milhões de reais. Agora, Cid não se pronunciou até esse momento sobre essa situação das pedras. E a gente precisa continuar cobrando e investigando e até saber da própria Polícia Federal, né? Se a Polícia Federal já estava atenta a esse detalhe sobre essas pedras preciosas, se localizou esse cofre, essas caixas, se ouviu essas pessoas envolvidas, citadas, porque, enfim, é tudo documento oficial que, inclusive, foi cedido para a CPMI, então, se a Polícia Federal não está atenta, é um problema a mais, mas não sabemos, né? Então, precisamos saber. Acho que tem muita gente para dar resposta para a gente aqui, sabe, É Nath? muita gente Para a para gente poder falar, né, até Ju?
Exatamente, a gente poder informar as pessoas corretamente sobre, por que que até agora não sabíamos disso e quais são as justificativas para essas questões. Por que que não foi registrado, né? A deputada Jandira Fegali, inclusive, falou pra gente que vai acontecer, sim, uma reconvocação do Mauro Cid lá na CPMI. Vamos acompanhar, então, se essas respostas vão vir ou não, né?